Estamos aí de volta, bem-vindos, turma. Estou nessa empolgação aqui porque essa é a última playlist de exercícios resolvidos que vamos fazer. Isso não significa que não vão ter outras playlists por aí, certo? Provavelmente você ainda vai receber algumas playlists sobre diferentes jogos que você pode fazer como seu projeto final. Estou preparando aí, guarda aí que vai aparecer. E o sinal, você também pode já estar no final da disciplina, não sei que ordem eu dei, a ideia é que esse vídeo fique para a posteridade, mas enfim, o objetivo aqui é fazer a playlist da última lista resolvida do sistema LOL, que é a lista sobre vetores. Essa lista tem 6 questões, talvez das listas resolvidas é a que tenha mais, porque o assunto ele é, não gosto de dizer que ele é complicado, mas é o fim da disciplina, então aqui vai se cristalizar vários conhecimentos. Tanto que antes de resolver as listas, eu vou introduzir um pouco qual é o conceito de vetores, certo? Então, esse primeiro vídeo da playlist é introdução sobre vetores. Você já deve ter visto antes lá, o Form também tem alguns vídeos. Se você não viu os vídeos do Forms, aproveita, dá uma olhada lá antes. E aqui eu vou fazer uma explanação rápida. Então, você já deve ter visto lá a versão do vídeo mais completa sobre o que são vetores. E agora eu vou fazer uma introdução rapidinha. E depois na aula a gente vai conversar de novo a respeito disso. Então vamos lá. Bom, o que é um vetor? Você já deve ter visto anteriormente em alguma das disciplinas de matemática que você paga aqui no curso. Tem uma disciplina exclusiva sobre isso, né? Vetores, vetores e geometria analítica. Então você já viu de alguma forma vetor, e você já deve ter visto também, não sei, no ensino médio, conceito de vetores, acredito eu. Espero que sim. Eu já sabia alguma coisa sobre vetores quando cheguei na faculdade, mas não sei se você também já tinha visto antes. De toda forma, você viu em VGA um pouco sobre o que são vetores, e depois, quando você for ver nas disciplinas de física, você vai ver usos práticos de vetores. Aí que eu vou tentar te explicar rapidamente que um vetor é uma estrutura de dados. Mesmo no conceito matemático do que é vetor, ele ainda é uma estrutura de dados, ou seja, é algo para armazenar informação. Para o computador que já tem uma coisa específica para armazenar informação, né, a memória do computador ele é um armazenador de informações, um vetor para um programa de computador, ele no fundo é uma memória, ele é uma pequena memória. É como se fosse assim, ó, nossos códigos até hoje têm variáveis, você guarda coisas ali, você usa o que você guardou para resolver equações, mas aquilo que você está guardando ali, ele guarda naquele instante e rapidamente você pode até trocar e jogar fora e ficar sem aquele dado. Você viu muito isso nas questões de repetição. Porque quando você está fazendo as questões de repetição, o valor de uma determinada variável ele muda ao longo da repetição. Pegue, por exemplo, qualquer uma das questões que você fez de repetição, que você tem aquela variável que controla quantas vezes a repetição irá repetir. Essa variável que a gente chama normalmente de variável de controle, seja no while, no for ou no do while, essa variável, o valor dela muda a cada repetição. E a mudança desse valor que faz a repetição parar. Então ela tem que realmente mudar. Às vezes, nas questões que você fez de repetição, acontece de além de repetir, ele querer que você calcule algo para dar uma informação no final, como por exemplo, encontrar o maior valor de um conjunto, encontrar o menor valor, encontrar quantas pessoas atendem determinado evento, quantas estão acima de unidade ou abaixo de unidade. Então, às vezes, ele quer que você, além de repetir, faça uma contagem, calcule uma média, faça um somatório, enfim. Essas variáveis, que para esse cálculo aí que você precisava fazer também na questão de repetição, elas também vão mudando ao longo do tempo. Então, ela começa com um valor no começo da repetição, ela vai terminar com outro completamente diferente, e aquele que termina é aquele que você quer imprimir como resposta no final da questão. Massa. Espero que essa parte aí você consiga lembrar bem. Por que eu estou introduzindo tudo isso? Tem problemas que às vezes você não quer jogar fora o valor das variáveis. Então, nessa questão de repetição, a gente ficou sempre reusando a mesma variável, pela própria natureza da repetição, a gente foi reusando a variável, para que no final, o último valor que ficou ali era o valor que a gente queria dar como resposta. Tudo bem. Esse era o conceito daquelas questões, elas precisavam ser assim.
A resposta delas necessitava que fosse daquele jeito. Só que agora eu vou mostrar para vocês alguns problemas onde, poxa, eu não queria perder os dados. Eu queria armazenar tudo, então eu queria ler a idade de todas as pessoas que vão no banco. Eu não quero mais contar quantas são acima de 65, isso eu já sei. Eu quero também mostrar quem foram essas pessoas, mostrar a idade dessas pessoas. Então eu estou montando como se fosse um banco de dados com as informações todas que eu manipulei no meu código. Então, para eu conseguir fazer isso, eu preciso que eu, de alguma forma, eu guarde todos os dados que estão passando nas variáveis, que eu não os perca ao longo da execução do código. Então é como se eu precisasse colocar uma memória, uma pequena memória no meu código. E é aí que o vetor entra na história. Ele vai ser essa pequena memória que você vai colocar no seu código. Você vai poder armazenar um HD que você está colocando ali no teu código, para que você não perca o valor dos dados. Isso porque as questões que vão aparecer agora todas pedem que você armazene a informação, vários dados, fiquem armazenados e você consiga exibir no final uma lista com todos esses dados que você armazenou. Ela vai pedir que você mostre isso. E eu vou começar, né, primeiro, mostrar uma questão aqui que não tem muito a ver com isso, mas ele diz assim, ó, implemente um programa que receba a nota de 50 alunos na primeira unidade e calcule a média geral dessas notas. Ler a nota de 50 alunos e calcular uma média não é algo que precise necessariamente de armazenar a informação de um jeito diferente que a gente já tinha feito antes. Fazer essa média aí é somar todas essas notas e extrair a média de 50 valores. É repetir 50 vezes o processo de ler uma nota, acumular numa soma e depois mostrar essa média. A gente fez isso, talvez não com 50 valores, mas a gente vê exemplos como esse. Ele é um exemplo do cálculo de uma média de valores repetidamente, ou seja, você vai usar uma repetição para repetir o processo de calcular uma média. Só que para isso você tem que primeiro somar todas essas notas que você leu, né? Você tem que ler todas elas, tem que somar todas elas numa equação de somatório, que é uma equação nesse formato, onde a variável onde você guarda o dado é a mesma variável que você opera aqui do outro lado, né? Desse lado direito da igualdade. Ela aparece do lado esquerdo e aparece do lado direito. No lado direito ela é a equação, isso aqui é resolvido primeiro, e depois esse resultado somado vai parar nessa variável que está no lado esquerdo, que é a mesma que apareceu aqui. E é necessário fazer isso para que a repetição ocorra. A gente já viu isso, não vou mais repetir. Você volta nos vídeos e vê onde eu expliquei como é que isso funciona e por que tem que ser desse jeito. Mas enfim, isso aqui seria um exemplo similar que aqueles outros que a gente já fez em listas anteriores de exercício para calcular uma média de 50 valores quaisquer. Então eu preciso de uma repetição que repete 50 vezes e dessas 50 vezes eu vou aí calcular essa média somando e contando quantos valores foram. Para no final eu pegar a soma e dividir pela quantidade. Você tem eventos sonoros invadindo ali o som. Deixa eu só fechar aqui a porta. É ao vivo, mas é dessas coisas, né? A vida tem disso. A vida presa em casa tem dessas coisas, né? Mas voltando. Eu tenho ali a média e estou alertando no final qual é ela. A gente já fez algoritmos assim antes. E lembrando que esse script aqui, esse fechando aqui, é só se você não estiver escrevendo no loop. No loop não precisa disso. Beleza, esse problema a gente já fez antes, eu só fiz agora para 50 vezes. A gente já deve fazer coisa assim desde a época do while. Eu já estou fazendo aquele com for. E você já vai perceber por que eu estou fazendo com for. Se eu mudar não completamente, mas se eu mudar ligeiramente o enunciado para esse aqui, ó, implemente o programa que recebe a nota desses mesmos 50 alunos e calcule a média geral dessas notas. Depois mostre as notas que estão acima da média. Pode não parecer, mas isso muda completamente o resultado ou a estrutura da questão. Por quê? Por que muda tanto assim? No momento que eu tenho essas 50 notas aqui, eu tenho elas nesse instante que ele digitou aqui, nessa linha aqui. Eu vou acumular ela nessa soma, somou aqui, ele passou a ser o resultado já somado disso. Fecha aqui a repetição, quando ele volta já é uma outra nota.
Eu estou reusando essa variável nota para ir a cada passagem pegando a nova nota e acumulando aqui. Eu só fico com o acumulado. Essa soma ela vai crescer continuamente, mas essas notas que foram digitadas, eu não as armazenei. Elas não estão mais guardadas. Quando isso aqui para de repetir, eu só tenho a última nota que foi digitada. Eu não tenho todas as notas. Eu fui reusando e perdendo. Então, toda vez que ele passa nessa linha, que essa repetição passa nessa linha, é uma nova nota que é digitada. Então, isso vai se perder. Era a natureza disso e não tinha problema nenhum enquanto a gente estava só no limite da repetição, só estava fazendo problema de repetição. Só que agora a coisa muda um pouco. Por quê? Ele quer que você, depois de calcular a média, mostre quais são as notas que estão acima dessa média. Mas como é que você vai mostrar isso se você não guardou todas as notas? Você não guardou, você reusou a variável. Então, você fez uma operação que a gente chama de, na computação, de sobrescrever. Você passou por cima do que tinha antes. A gente vem vendo esse problema de sobrescrever desde aquele probleminha de troca de variáveis. Quando você vai trocar as variáveis de lugar, você tem que usar uma cópia, tem que fazer uma cópia para não perder o dado quando você fizer o uso do igual para dizer que o que está do lado direito vai parar dentro do lado esquerdo. Então, esse processo é natural, a gente já vê isso desde lá do começo. Então, como é que eu vou fazer para usar, comparar, mostrar que notas são essas que estão acima da média se eu não as guardei? Eu vou ter que guardar. Para resolver esse problema, eu teria que guardar. Como é que eu vou guardar elas? Bom, do jeito que está aqui, eu teria que criar aqui, do jeito que está desse jeito aqui, eu podia fazer assim, ó. Tem uma média que eu alertei aqui, eu faço aqui um if nota maior do que média, e mostrei aqui quais são as notas acima da média. Só que não, né? Por que, que isso aqui não resolve o problema? Não tem como. Eram 50 notas. Como é que eu vou fazer um único if e vai ler 50 notas? Não tem. Isso aqui, um único if não é uma repetição. Um if sozinho não repete. Ele não é uma estrutura de repetição. Então, se você botar esse if ali, não vai comparar 50 notas com a média. Não tem como. Você teria que fazer aqui ali e repetir 50 vezes. Né? Como eu te coloquei aqui no slide. Então, eu teria que fazer, né, eu teria que ter alguma forma de ter guardado as 50 notas, eu teria que ter aqui a variável, deixa eu até desaparecer daqui, ó, descer um pouquinho, eu tenho que ter a variável nota 1, a nota 2, a nota 3, a nota 50, e a cada vez que eu repetisse aqui, eu tinha que guardar uma nota nova, e assim eu não perderia elas. E isso me permite que lá no final, depois que eu calculei a média de todas elas, eu digo, olha, essa daqui está acima da média, aquela também está, aquela ali também, aquela outra também. Então teria que ter armazenado, então teria que ter aqui esse monte de variáveis. Fazendo os jogos com o P5, vocês devem ter percebido que começa a aparecer um monte de variável, igual um monte de X. Se você vai colocar vários inimigos, vai ter o X do inimigo 1, o Y do inimigo 1, aí o X do inimigo 2, o Y do inimigo 2. É comum. À medida que você vai colocando elementos e você precisa mover eles na tela, vai crescendo, crescendo um monte de variáveis. E começa a ficar muito difícil de ler o seu código. É aí onde os vetores vão entrar para tornar o seu código mais enxuto. Essas novas estruturas que a gente vai mostrando a vocês são sempre para tornar o seu código mais enxuto. Então, as repetições tornaram o seu código um pouco mais enxuto. As funções, até onde eu consegui mostrar, deixaram o seu código um pouco mais organizado. A função nem tanto enxuga, mas ela consegue organizar melhor o teu código. E no caso aqui do vetor, ele também vai enxugar um pouco o seu código, mas ele vai solucionar esse problema aqui. Eu criei esse monte de variável para fazer isso, resolve, mas como é que eu vou botar isso aqui agora no código? Como é que aqui vai ser nota 1? Se repete 50 vezes com nota 1? Vai, né? Não dá. Não pode ser repetido 50 vezes guardando a variável nota 1. Você teria que fazer uma vez na nota 1, na segunda vez na nota 2, na terceira vez na nota 3. A cada repetição você tem que usar uma variável nova para que você não perca nada. Então você vai precisar de ter esse pendrive, essa memória, essa nuvem, esse HD do teu código. Para que você não perca nenhuma das notas e você tenha todas elas aqui no final para esse maravilhoso if, onde você vai mostrar que notas estão acima da média, seu código precisa de um HD.
algo que funciona como HD ou um banco de dados. Você precisa de botar um pequeno banco de dados ou uma estrutura de dados. Para chamar de banco de dados ou de HD, você precisa de uma estrutura de dados para guardar isso. E a estrutura de dados mais simples que tem é o vetor. Até na matemática, você, quando aprende sobre estruturas, a primeira que você aprende é o vetor. Depois você acaba descobrindo, né, vai aprender que existe também as matrizes. Mas você começa com o vetor. Mas vamos lá, né? Estrutura de dados são para armazenar informações, é o que eu estou te dizendo. O vetor é a primeira delas. E eu já acabei falando isso aí e tudo mais. Então vamos agora para o que interessa. Como é que eu crio um vetor? Né? Já lhe mostrei qual a importância dele. Né? Espero que você já tenha conseguido entender. Agora vamos ver como é que cria um vetor. A sintaxe seria essa daqui, para criar um vetor, certo? Ele é quase como se fosse uma variável. Eu acho que a coisa começa a ficar confusa a partir daqui, e o vídeo está ficando um pouco longo. Eu vou encerrar aqui e eu continuo com vocês no próximo vídeo, mas a sintaxe é essa daí. Olha bem, presta atenção nisso daí. Ele é quase como criar uma variável. Você vai criar um var aqui, vai dizer o nome dele e vai usar esse símbolo doido aqui. Meu Deus, o que danado é isso? Aguenta aí no próximo vídeo que eu vou falar um pouquinho porque a nomenclatura é essa daí. E vou lhe mostrar que não é nenhum bicho de sete cabeças, por mais que você vá achar até o final da disciplina que isso aqui é um bicho de sete cabeças. Não é. Não é. Confia em mim. E aguarde no próximo vídeo. Até lá.